A paz do Senhor a todos do canal Semeando Verbo. Vamos para mais uma devocional, mas antes de iniciarmos a nossa devocional, eu gostaria de pedir que você pudesse estar curtindo esse vídeo e compartilhando. Nos ajude a propagar o reino de Deus. Na nossa devocional de hoje, o Senhor quer falar sobre renúncia. Então hoje o Senhor requer de sua vida uma renúncia. Então que você possa estar refletindo, o que é que Deus quer que eu renuncie? Nosso texto bíblico está lá em Marcos capítulo número 10, versículo número 17, que diz assim para nós: quando Jesus saiu, correu para ele um homem, que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho a ninguém, enganarás, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhe: uma coisa te falta. Grave isso hoje. Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Depois vem e segue-me. Guarde isso também. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Uma coisa faltava para aquele jovem: que ele renunciasse para seguir a Jesus. Eu me lembro que quando eu tomei uma decisão de seguir a Cristo, que realmente eu disse: Senhor, eu quero te seguir, foi necessário fazer renúncias, porque o meu estilo de vida anterior não era adequado ao meu estilo atual de querer seguir a Jesus. Então eu tinha que renunciar àquele estilo. E diante disso eu comecei a renunciar às coisas na minha vida, aquelas coisas que não era compatível ao chamado de Cristo para mim. Então, da mesma forma que Jesus ministrou sobre o jovem rico, que disse: é necessário renunciar isso aqui. Quando Deus falava comigo: é necessário renunciar isso aqui, eu renunciava. Eu me lembro que eu gostava muito de um estilo musical, que era o forró. Eu gostava muito de ouvir, e naquela época ainda era CD. Não sei se alguns pegaram esse período, CD. Então eu tinha uns CDs lá que era de forró. Então quando eu decidi seguir a Cristo, era necessário que eu abandonasse aqueles CDs. Então eu os quebrei e joguei no lixo. E aquilo foi feito com grande gozo e com alegria, porque eu dizia: Senhor, eu faço isso numa renúncia para te seguir. Então havia uma alegria, um amor de renunciar a tudo aquilo que me afastava de Cristo, que me distanciava de uma vida com Ele e que me impedia de segui-lo. Mas talvez o nosso estado não seja esse, porque você já passou por essa etapa. Talvez tenha alguém que esteja nos ouvindo que ainda está nessa etapa, e que o Senhor te ajude a renunciar a tudo que for necessário para você seguir a Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa te revelar o que é necessário para você seguir a Cristo Jesus hoje. Mas talvez hoje, aqueles que estão me ouvindo já passou por essa etapa, assim como eu. Mas é necessário também renunciar a alguma coisa. E eu gostaria de apresentar aqueles que já passou do primeiro amor, daquela primeira decisão de seguir a Cristo, para aquele que já está seguindo a Cristo, mas que também precisa renunciar a algo. Porque Jesus hoje nos fala, tanto com aquele que está iniciando a jornada com Cristo, tanto com aquele como era o jovem rico, que já tinha uma jornada com Deus. Veja que ele era zeloso no cumprir os 10 mandamentos, mas faltava algo para ele renunciar.
E talvez você seja essa pessoa que é zelosa ao seguir a Cristo, mas precisa renunciar a alguma coisa que te impede de continuar a jornada com Ele. Eu gostaria de apresentar algumas coisas, como por exemplo, alimento. Há um título ao crente de que diz que ele gosta muito de comer, e é verdade. Irmãos, termina o culto, as lanchonetes estão cheias de crentes reunidos e comendo. Qual é o crente que não gosta de comer, não é verdade? Mas muitas das vezes nós não conseguimos renunciar o alimento para fazermos algo que Deus nos manda fazer. Sabe o que? Jejuar. Muitas das vezes, quando eu penso em jejum, é algo tão distante, porque eu penso que tenho que renunciar ao alimento. Muitas das vezes também nós nos atentamos acerca do pecado da gula, e acabamos comendo demasiado, muito, sem necessidade. E é algo que a gente não consegue renunciar em nossas vidas, para termos um tempo de qualidade com Deus, pois o jejum nos proporciona isso. Um crescimento espiritual, um tempo com Deus, consagrarmos e fortalecer o nosso espírito através do jejum. Outra coisa também chama-se tempo. Quantos crentes estão dedicando tempo a futilidades da vida? Por exemplo, quantos não se deleitam horas diante de um filme, mas não conseguem renunciar esse filme, esse tempo que você está dedicando a assistir esse filme, em estar prostrado em oração, em estar ali dedicando a um estudo bíblico, a uma leitura bíblica, em estar dedicando a um louvor ao Senhor Jesus? Quantos? Quantos não conseguem hoje se desfazer de assistir filmes que são fúteis para a sua vida? E na verdade, existem tantos filmes que são agressivos à sua fé, e que tem te deixado de forma exposto a ações demoníacas, porque muitos desses filmes, sim, têm influência diabólica, e nós estamos lá assistindo isso. Na verdade, era para nós renunciarmos isso, e buscar a presença de Deus em nossas vidas. Mas quando eu falo de uma renúncia sobre filme e alimento, talvez você esteja que nem um jovem rico. Não, isso é um alto preço a se pagar. Eu não consigo renunciar, então eu prefiro não te seguir. Será que é essa a nossa determinação? Outra coisa que eu gostaria de estar apresentando: futebol. Muitos dizem que nós vivemos no país do futebol. Muitos gostam de estar de frente a uma televisão assistindo seu filme, assistindo o seu time de futebol jogar. Quantos não conseguem largar o futebol e estar na presença do Senhor Jesus? Se eu não me engano, um jogo de futebol, ele dura 2 horas, tendo o primeiro, o segundo tempo e o intervalo incluso. 2 horas na presença de Deus, meu irmão, é algo maravilhoso, mas nós não conseguimos renunciar ao futebol para dedicar todo aquele tempo ao Senhor Jesus. Quantas das vezes eu falo sobre uma renúncia de um tempo de assistir futebol, ou até mesmo de jogar futebol, se torna algo tão difícil para muitos, principalmente no país do futebol. Aqui são exemplos que eu estou apresentando para você, porém, talvez seja outra coisa que o Senhor está aí colocando na sua mente, que você precisa renunciar. E é uma renúncia que te leva a um tempo com Deus, a viver algo com Deus, a ter um crescimento espiritual e a buscar a presença do Senhor Jesus. É você ir mais fundo, mais profundo e ter uma maior intimidade com Ele. Irmãos, o Senhor tem nos chamado para um crescimento. Estamos vivendo os últimos tempos, isso é uma realidade. E que o povo dele possa buscá-lo em intimidade, trilhando um caminho de salvação. Porque veja que o começo do diálogo do jovem para com Jesus é uma pergunta que ele faz: como faço para herdar o reino de Deus? Quem não quer herdar o reino de Deus? Todos nós queremos, mas há um custo para isso, a renúncia para isso. E se você não renunciar hoje, vai ser como aquele jovem que vai ficar triste e vai caminhar um caminho contrário
ao caminho de Cristo. Ao invés de estar seguindo, na verdade você está indo para mais distante dele. Reflita sobre isso, pense sobre isso, aprenda a renunciar, porque a vida do crente é uma vida de renúncia, tá bom? Vamos orar? Senhor, eu gostaria de te pedir, ó Pai, que o Senhor ministrasse com quem está assistindo este vídeo, que o Senhor revelasse a eles, assim como o Senhor revelou ao jovem rico, aquilo que é necessário ser renunciado, aquilo que é necessário ser largado, aquilo que é necessário que venha a ser abandonado em sua vida, para ele te seguir, para ele ir mais profundo, numa vida de intimidade contigo, e desfrutar das coisas que são das regiões celestial. Abençoe esses corações e essas vidas, para que eles não tenham a mesma atitude que o jovem rico, de se entristecerem, ao invés de se alegrarem, porque o Senhor revelou para eles algo que os faz se aproximar dele. Então que haja alegria naqueles que estão me ouvindo, em renunciar aquilo que impede deles terem intimidade contigo. Abençoe essas vidas, e que o Espírito do Senhor as convença do erro e do pecado, e as conduzam ao arrependimento, ao quebrantamento, e que eles possam, Pai, gerar frutos esse de salvação em suas vidas, e nas demais vidas que eles tiverem contato. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe grandemente. Até a próxima devocional. Se eu erguer minhas mãos, sem meu coração, se eu cantar sem viver, sem valor será. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir, sorrir, sorrir. Que minha vida cante a ti. Olha, gente, que minha vida cante a ti. Eu quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir. Que minha vida